Tempo especial, vamos agora ao Ministério da Palavra, meditar naquilo que o Senhor tem para nós. E se você está feliz, diga aleluia, diga glória a Deus, diga Deus é bom. Quem se lembra quem falava isso todo culto? Pastor Márcio Tunala, pastorzão, uma pessoa que tem uma relevância muito grande na minha família, e por tudo aquilo que a gente passou junto, tudo aquilo que eu pude aprender com ele, eu o considero carinhosamente o meu pai na fé, porque ele esteve comigo nos primeiros passos da caminhada cristã, ajudando como um pai faz com um filho na fé, em todos os aspectos. Então é alguém que eu tenho uma grande estima, é alguém que eu tenho uma história bem legal com ele, mas essa história com o pastor Márcio Tunala, ela só pôde ser construída porque, além de um pai na fé, eu tenho um pai eterno. Eu tenho um Deus Pai. Eu tenho um Pai Nosso. E como é gostoso a gente ter essa sensação, a gente ter essa segurança, a gente ter essa certeza de que nós temos um Pai Nosso. E semana que antecede o Dia dos Pais, nada mais eu acho que prudente e sensato do que falar sobre o amor do pai. Não do pai biológico, mas do pai eterno. E eu quero que você já vá pensando numa pergunta. O que você vai me responder depois? Mas que presente que você vai dar ao pai eterno? Hoje não é Dia dos Pais ainda. Mas hoje você vai dar um presente para o Pai Eterno, para o Pai Nosso. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus com vocês, que vai ser a nossa base da discussão dessa noite, da nossa explanação. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, a abra. Se você puder conectá-la, a gente precisa retomar esse bom hábito de folhear a quadrada que mata o pecado, como a gente fala na penitenciária. Então, se você a trouxe, por favor, o faça. Mas a Palavra de Deus diz o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Pode abaixar sua cabeça? Deus amado, Pai eterno, Pai nosso, te louvo e te agradeço por esse dia, Pai, e peço que a partir de agora, a única voz ouvida aqui seja a sua, que todo pensamento esteja cativo àquilo que o Senhor tem para falar para o teu povo, Pai. E quanto a mim, que em nada atrapalhe aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, e baseado nesse texto, nesse versículo tão especial, tão precioso, eu gostaria de abordar alguns pontos com vocês, algumas verdades relacionadas ao amor do Pai. E o primeiro ponto é o seguinte: vejam que grande amor. Nós temos ali uma exclamação, é algo surpreendente. Ainda não é a foto. Algo surpreendente. O apóstolo João, ele chama a nossa atenção para que a gente faça uma análise, para que a gente faça uma avaliação, que nós possamos entender, que a gente pare e observe, baseado naquilo que nós conhecemos do Senhor, quão grande é o seu amor por nós, do Pai. A exclamação de João aponta para um amor peculiar, um amor único, um amor que não é encontrado em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Vejam que grande amor. É isso que João está falando aqui para a gente. E a peculiaridade, essa singularidade desse amor de Deus, ela se destaca no seguinte: mesmo não merecendo esse amor, Ele continua nos amando. Mesmo muitas vezes sendo filhos pródigos, Ele continua nos amando. Mesmo muitas vezes agindo em desobediência, Ele continua nos amando. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Amor incondicional, amor que não depende de circunstância, que não depende de status, que não depende de absolutamente nada, porque o Pai Nosso é amor em essência. E eu queria que você pensasse nesse momento. Se você consegue perceber o quanto Deus te ama. Algo muito pessoal.
Se você tem essa convicção, talvez você possa se lembrar de algum episódio na tua vida, alguma circunstância, onde você provou algo extraordinário do Senhor e naquele dia você falou, uau, é muito amor por mim. Você consegue pensar? Para os pais, para as mães, nascimento de filho é um negócio que mexe demais com a gente. O casamento, batismo, como nós vimos agora. Poxa vida, eu guardo o dia do meu batismo com uma alegria no meu coração. Eu realmente me senti amparado pela igreja, eu me senti acolhido, eu tive aquele senso de pertencimento, eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, eu tenho a minha vida restaurada, eu sou uma pessoa regenerada agora, graças ao Senhor. Mas se tem alguma coisa que mexeu demais comigo, foi o nascimento da minha filha. Eu quero compartilhar uma foto com vocês. Rodrigo, por gentileza. Isso aí. Essa é a minha Isabela. 13 anos atrás, 20 quilos mais magro, né? Uma cara de mais garotão. E eu falo para vocês, meus irmãos, quando eu me tornei pai, a minha percepção de vida mudou. A minha percepção do Pai eterno mudou. Poder ter aquela vida que antes de ser minha filha, é filha dele, nos meus braços. Aquilo foi uma das principais, vamos dizer assim, razões ou gatilhos que me levaram a querer mudar de vida. Porque eu queria ser um pai melhor, eu queria ser um pai segundo o coração de Deus. Não como eu era, não como eu conhecia algumas paternidades. Eu queria ser um pai que agradasse ao meu Deus. E a razão de você estar aqui nessa noite, a razão de você ter saído da sua casa, ou você que nos acompanha online, é porque Deus te ama e te deu essa oportunidade. Deus permitiu que você estivesse hoje aqui. E Deus com certeza tem algo para falar para o teu coração nessa noite. E é triste, meus irmãos, porque muitas pessoas, por passarem por adversidades na vida, passarem por enfermidades, passarem por crises financeiras, emocionais, de relacionamento, são iludidas pelo inimigo das nossas almas e começam a acreditar que Deus a esqueceu, que Deus não ama mais, que Deus a rejeitou. Talvez alguma situação, algum pecado não confessado que até hoje continua te acusando, mas eu quero falar uma coisa para você. Deus te ama. Deus te ama como um pai ama um filho. E muito mais do que a percepção que nós temos de paternidade, Ele ama a mim e ama você. E Ele tem um propósito para a tua vida. Ele tem sonhos para a tua vida. Ele continua acreditando em tudo aquilo que você pode ser, enquanto pai, filho, marido, esposa, servo. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. A nossa identidade, ela não pode ser questionada. Nós somos filhos de Deus. Você crê nisso? Amém? Eu preciso que você fale o amém um pouco mais alto, pelo menos uns 30% mais alto, porque você está de máscara. Então, amém? Amém? Obrigada. Eu sei que vocês estão comigo, senão abafa o som, eu não sei se estão interagindo. E a questão é essa, quem aqui é pai ou mãe? A grande maioria, a maioria absoluta. Você seria capaz de dar o seu filho para salvar alguém? De verdade. Não. Alguém verbalizou, mas 99% pensou. Não. Mas o nosso Pai, o Pai nosso fez isso. João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai nosso deu o seu Filho unigênito, pela minha vida e pela tua. Para que hoje a gente pudesse estar aqui. Para que hoje a gente pudesse estar celebrando esse ousado amor, esse amor infinito, esse amor incompreensível. Um amor que nós não merecemos. O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês. O amor do Pai, ele precisa ser aceito. Nós precisamos aceitar o amor e aceitar que somos filhos de Deus Pai.
Não basta sabermos que Deus nos ama, nós precisamos aceitar este amor e viver conforme filhos de Deus. Nós precisamos nos apropriar desse privilégio que nós temos de ser chamados filhos de Deus e viver dessa forma. Nós precisamos ter essa convicção. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, da maneira como nós agimos ou reagimos, da maneira como nós falamos. Isso tem que fazer parte do nosso cotidiano, porque a palavra de Deus diz assim: e de fato somos filhos. E de fato não há dúvida, não há questionamento, nós somos filhos de Deus, então vamos viver como filhos de Deus, usufruindo dessa benéfice que foi nos dada por um alto preço. O passado aponta para a nossa filiação. Olha o que diz o Salmo 139: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha que precioso isso. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido. Como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer eles existir. Querido, você não está aqui por acaso. Você não é um erro. Você está aqui porque Deus te ama. E antes de você ser alguém, Ele já te amava. Ele já tinha sonhos para a sua vida. Talvez você tenha passado por alguma experiência ruim que muitas vezes mexe com a tua percepção, mexe com a tua identidade. Mas lembre-se disso, você é a criação do Pai. Não renuncie isso. Independente da acusação do inimigo, não renuncie isso. Você tem uma identidade em Cristo. Você tem uma identidade em Deus Pai, que é de filho. O amor do Pai nos torna filhos por adoção. Olha que interessante. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1:5. A adoção no Império Romano era algo que acontecia com certa frequência. E a pessoa que era adotada, ela perdia todos os direitos que ela tinha na antiga família. Isso poderia ser bom ou ruim. E ganhava os direitos de um filho natural, uma vez que era adotado por outra família. E o filho adotado, ele tornava-se herdeiro de tudo aquilo que a nova família tinha. E é isso que acontece conosco. Uma vez que nós entendemos que somos filhos de Deus e nos comportamos como filhos de Deus, nós somos co-herdeiros da herança eterna. Legalmente, a antiga vida do adotado ficava cancelada. Nova vida. As dívidas eram canceladas. E o filho adotado era considerado uma nova pessoa. Tem tudo a ver com a palavra. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Que o seu passado, ele é apagado quando você aceita a filiação do Pai Nosso. Quando você aceita que você é um filho de Deus. Satanás não te acusa mais, porque agora você é nova criatura. Agora você tem novos valores. Agora a tua cosmovisão é diferente. Agora você consegue enxergar o pecado. Efésios 2:2 diz que nós éramos mortos em pecados e transgressões. Mortos não sentem. A partir do momento que nós somos adotados, nós temos vida e vida em abundância. E tudo muda. Porque agora eu consigo viver aquilo que o meu Pai, que me ama, tem para mim. E como é gostoso quando a gente pode participar de um momento tão especial como esse do batismo. Porque o batismo, o novo nascimento, ele nos torna filhos de Deus. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha que tremendo. João 3,5, 6, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Através dessa decisão tão importante, nós somos convidados a participar da família do Senhor. Nós fazemos parte da família de Deus. Isso é maravilhoso, gente. Isso é tremendo. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, em todos os tempos, de todas as pessoas, em qualquer circunstância, agora me acolhe como filho. Porque eu decidi viver essa filiação, entregando a minha vida a Ele. Sabe, meus queridos, eu tive muita dificuldade. Não só na minha conversão, mas durante a minha vida, em relação a essa questão da paternidade, porque eu perdi meu pai muito novo. Meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos, e uma série de coisas aconteceram, toda a questão da família sendo desestruturada financeiramente, a falta da referência, já vem aquela rebeldia e os questionamentos do porquê o meu pai, e como é que vai ser agora, e de repente você começa a se espelhar em pessoas que talvez não sejam tão boas, e você não tem aquela pessoa que vai te corrigir da maneira adequada, e eu tinha uma certa revolta com Deus em relação a isso, durante muitos anos. E geralmente eu externava essa revolta com Deus em pessoas. Mas Deus foi tão bom, que durante essa caminhada, como Ele é bom sempre, Ele foi colocando pessoas para cuidar de mim. Ele foi colocando pessoas que me ajudaram nesse processo de amadurecimento de caráter. E eu lembro muito bem, 11 anos atrás, num retiro celebrando a vida que nós temos, em nome de Jesus, daqui a pouco a gente vai estar fazendo com a regularidade que nós fazíamos, e eu te digo, não deixe de participar, porque é tremendo. E Deus ministrou muito meu coração em relação à minha identidade de filho. Por que que eu continuava agindo como um órfão? Sendo que eu tinha um pai. Não era o meu pai biológico, mas era o Pai Nosso. Que agiu, que cuidou, que protegeu, que amparou, que direcionou, que permitiu algumas cabeçadas para entender o que era errado, mas que em todo momento esteve zelando, esteve amparando, cuidando. E naquele momento, naquele dia, eu decidi entregar algumas coisas do passado, na cruz do Calvário, e entender, aceitar que eu tinha um pai. E meus irmãos, melhor decisão que eu tomei na minha vida. A minha vida não foi a mesma desde aquele dia. De lá para cá, muitas coisas boas aconteceram e continuam acontecendo. E tudo começou quando eu entendi que eu tinha um pai eterno, todo-poderoso. Você decide viver como filho de Deus? Mas uma pergunta que quero te deixar: você decide viver como filho de Deus? Reconhecendo que você tem um pai que te ouve, que te ajuda, que fala contigo. Terceiro ponto, já estamos caminhando aqui para o nosso final, gente. Eu quero pedir para a banda vir ao púlpito. O amor do Pai, ele precisa ser valorizado. Este Pai nosso que não poupou seu único filho, por amor a nós, espera uma resposta de cada um de nós. Hoje ainda não é o dia dos pais, como eu falei. Mas o Pai espera um presente teu essa noite. Eu quero que você assista comigo um vídeo, e que a gente possa meditar nessas imagens.
um filho, como a minha Isabela, como seu filho, sua filha. Pessoas normais vivendo as suas vidas, muitas delas vazias, sem propósito, entregues aos prazeres da vida, do mundo, da carne, sem reconhecer a sua identidade em Cristo Jesus. A vida parece que corre normalmente, mas o que nós vemos são pessoas vivendo a esmo, pessoas vivendo sem propósito, pessoas vivendo sem rumo, indo direto para a destruição, indo direto para a morte eterna. Mas mesmo que eles não percebam, mesmo que eles não consigam enxergar, mesmo ainda mortos em pecados e transgressões, mesmo ainda cegos pelo pecado, mesmo ainda dispersos da vontade do Senhor, tem algo acontecendo no mundo espiritual. Tem um filho amado, amado como os nossos filhos, disposto a salvar todos esses desconhecidos dele, todos esses que nem sabiam que ele existia, todos estes que intencionalmente o rejeitaram muitas vezes. E tem um pai que precisa tomar uma decisão, que precisa optar: salvar o seu filho daquele sofrimento, ou salvar os seus filhos pródigos. E numa atitude de ousado amor, numa atitude de amor sacrificial, pela minha vida e pela tua vida, o filho foi sacrificado, para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui tendo a oportunidade de adorar o nosso Senhor e de exaltar o seu santo nome. O Filho foi crucificado, para que hoje nós tivéssemos a identidade de filhos. Jesus Cristo pagou um alto preço pela minha vida e pela tua, para que todos aqueles que muitas vezes optam em continuar vivendo de maneira a negar a existência do Pai nosso, Jesus Cristo pagou um alto preço. Hoje ainda não é o dia dos pais, mas o Pai Nosso espera um presente teu nessa noite. Deus quer teu coração. Deus não quer um dia da semana, Deus não quer um tempo, Deus não quer uma agenda. O Deus Pai, Ele quer o teu coração, Ele quer a tua vida. Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele tem sonhos para você, porque Ele tem propósitos para a tua vida, porque Ele tem coisas grandes para realizar, para que você possa realmente provar desse ousado amor que só o Senhor pode te dar. Hoje é o dia, meu querido. Essa é a noite da melhor decisão que você pode tomar. Mas talvez você chegue aqui e hoje esteja pensando como filho pródigo: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado filho. Talvez nesse exato momento a tua consciência esteja te acusando de alguma coisa. Talvez nesse exato momento alguma coisa esteja vindo à sua mente que você nem lembrava que tinha ocorrido, te dizendo que você não é merecedor, que Deus não te perdoa, que Deus não te aceita. Isso é falácia do inimigo. O Pai Nosso, assim como acontece na história do filho pródigo, hoje ele faz festa e diz o seguinte: vamos celebrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado.
Feche seus olhos. Quero te fazer 3 perguntas nessa noite. Depois disso que foi falado nessa noite, depois disso que nós meditamos, depois disso que nós vimos e ouvimos nessa noite, você percebe o amor do Pai pela tua vida? Você consegue perceber o quanto Deus te ama? O quanto Deus tem te proporcionado possibilidades de comunhão com Ele? Ele faz isso porque Ele quer estar perto de você. O Pai eterno, o Pai nosso. Segunda pergunta, meu querido. Você decide a partir de hoje viver como filho de Deus, para que através da tua vida o mundo veja quem é o nosso Pai, para que através das tuas atitudes a sociedade seja impactada, porque você se posiciona onde estiver como filho de Deus. E você que nunca entregou a sua vida ao Senhor, quero fazer essa pergunta para você. Nessa noite, você entrega o seu coração ao Pai de amor, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você tomou essa decisão nessa noite, levante uma das suas mãos, por favor. Se a partir de hoje você quer entregar o seu coração ao Senhor Jesus, assumindo que Ele é o teu Pai, levanta a tua mão bem alta, eu quero ver você. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, Deus seja louvado pela tua vida, meu querido. Hoje é dia de entrega, meus irmãos. Hoje é dia de compreender esse amor incompreensível e de aceitar que nós somos filhos e que debaixo da proteção desse Pai de amor nós podemos provar algo sobrenatural. Tem mais alguém, gente? Mais alguém está tomando essa decisão nessa noite? Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero ser um filho amado de Jesus. Eu entendo que Ele pagou um alto preço pela minha vida. Levanta a sua mão. Nós vamos orar. E você que levantou a mão agora, eu quero te convidar. Sai do teu lugar. Vem aqui na frente. Nós queremos orar com vocês. Nós queremos orar com vocês. Hoje não é um dia qualquer, gente. Hoje é dia de celebração. Vem aqui na frente. Não fique com vergonha. Está na casa do Pai. Você é filho. Aqui você tem liberdade. Você é filha. Sabe o que você está fazendo hoje, saindo do seu lugar e vindo aqui? Você está entregando o melhor presente que Deus pode receber, que é o teu coração, que é a tua vida. E sabe o que acontece quando você faz isso? Deus se alegra. Deus se alegra, Deus se regozija com a tua decisão. É a melhor decisão que você pode tomar. Vamos orar. Deus amado, Pai eterno, Pai bondoso, Pai gracioso, Pai nosso, louvado seja o teu nome, Deus, por tanto amor por cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos, Deus, nessa noite, porque o Senhor falou conosco, Pai, e o Senhor mexeu com os nossos pensamentos e sentimentos, e o Senhor ampliou a nossa cosmovisão hoje, talvez tenha nos lembrado de quem nós somos no Senhor, Pai. E eu peço em nome de Jesus, que eu e meus irmãos possamos viver a plenitude de filhos do Senhor. Pai, eu clamo em nome de Jesus pela vida desses queridos que tomaram uma decisão hoje ao teu lado, Deus, entregando seu coração, entregando sua vida ao Senhor, Pai. Eu peço, Pai, Espírito Santo de Deus, ser com eles em cada novo dia dessa nova vida que começa agora, Pai. E que nós, enquanto igreja, possamos auxiliá-los nesse processo de intimidade com o Senhor, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai, porque hoje houve salvação na tua casa. Nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós te amamos, Pai. Nós te adoramos por tudo que tu és em nossas vidas. Nós nos entregamos e nos consagramos mais uma vez no nome precioso de Jesus. Amém e amém.